Olá, eu já começo esse vídeo fazendo uma provocação. Quem era você antes de o mundo te moldar para ser quem você é hoje? Quem anda do seu comando da sua mente? Quem está no piloto automático da sua vida que você anda repetindo padrões de comportamento? E isso já tem, de certa forma, te levado a situações de desgastes emocionais. Se você se interessa por esse assunto, prazer. Esse é o canal Terapia Levemente. E o meu objetivo aqui é de trazer caminhos, clareza e possibilidades para que você possa fazer novas escolhas. E o meu objetivo aqui hoje é fazer com que você tenha essa conversa mais de frente com as suas emoções, para que você saia desse piloto automático e torne-se um líder para liderar a sua própria vida. Hoje em dia, é muito comum as pessoas viverem com a mente ruminada de informações, vivendo um desvaneio, um excesso de informações, um compilado de situações que muitas vezes elas nem por si só sabem dar conta, uma obesidade mental de informações, que a pessoa muitas vezes ela se pergunta: como que eu posso sair desse desvaneio, regular a minha vida, regular as situações do meu cotidiano, imaginar e criar de uma forma muito mais pacífica e essa gestão das minhas emoções, do meu tempo? Porque quando você entra nesse desvaneio, dessa desconexão da sua própria realidade, você entra naquele mecanismo do e se? E se isso acontecer? E se isso não der certo? E esse se acaba te levando para um padrão do comportamento de desvaneio, que você fica sem rumo, você fica dramatizando coisas do passado, conversas que deveriam ser encerradas, deveria ter um contexto final, mas você não sai desse contexto, você fica sempre repetindo a mesma coisa. Mas como que eu faço para trazer esse equilíbrio da minha própria mente para o meu mundo? Então, aqui eu vou te dar um exemplo bem claro. Toda vez que você se pegar nesse mecanismo do e se, dessa ruminação, desse desvaneio da sua mente, você vai fixar os seus dois pés no chão, escolher o objeto mais próximo de você e, por exemplo, vou pegar esse objeto aqui, esse marca-texto. E eu vou pegar esse marca-texto e eu vou começar a descrevê-lo como se eu estivesse falando para alguém. Esse marca-texto, ele é da cor amarela, ele tem a caixa preta, ele tem a ponta chanfrada, então ele é da marca X, então você vai descrevendo e isso vai fazendo com que você saia desse desvaneio mental, te ajuda a criar e imaginar novas situações e você desacelera a sua mente desse padrão de comportamento de aceleração. Quando você faz isso, você foca no seu momento presente e faz com que você traga a situação no momento real. Outro comportamento que a gente sempre está se pegando, eu chamo que é o gatilho, né? O disparo. A nossa amígdala, ela é o alarme interno. É aquela dobradiça que muitas vezes dispara antes mesmo do perigo acontecer. Ela sempre está trazendo, colocando o nosso corpo em estado de alerta. O coração começa muitas vezes a acelerar, o estômago começa a se contrair. Então a situação nem sequer chegou de fato. E ela abre essa janela, essa dobradiça, joga o alarme de que, opa, algo de ruim vai acontecer e o seu sistema nervoso ele já entra em ação mesmo antes daquilo acontecer. O que acontece aqui? Tudo entra num processo de urgência. Você não consegue lidar com aquela situação do momento e com esse disparo, essa aceleração automática, seu corpo entra em processo dopaminérgico.
Ou seja, tudo ganha urgência. Quando ela domina, até o simples e-mail que você iria abrir, aquilo ali já vira um sinal de alerta. Até a própria mensagem do celular de alguém que você estava esperando aquela informação, você já entra naquele gatilho mental. Putz, já vem bronca ali. Olha, já veio alguma coisa que eu nem sei se eu vou abrir essa mensagem. E você já prestou atenção que muitas vezes, quando você abre essa mensagem, não é nada daquilo que estava acontecendo? Você já percebeu que tem situações que você fica criando imagem na sua mente e você fica levando o seu corpo a esse estado dopaminérgico, acelerando os seus batimentos cardíacos, muitas vezes levando o seu corpo a esse estado de alerta, de estresse, sem motivo algum. Sabe por quê? Porque automaticamente você entrou nesse padrão de comportamento. Existe esse piloto automático, algum cavalo ou alguma. Quando eu falo de cavalo, eu estou falando de padrões de comportamento que estão tomando o seu domínio. E isso faz com que você sempre fique nesse estado de alerta. Você não descansa, você não tem uma vida saudável, tudo para você é complicação. Você já levanta de manhã agitada, você já vai levar para o seu dia totalmente com um sistema ligado. Então, essa dobradiça, ela não fecha, ela não entra em um compasso. Você está sempre em estado de alerta constante, perigo real, que muitas vezes esse perigo, se você for analisar, ele vai estar apenas na tua mente. Presta bem atenção. Se a maioria das alertas que você está tendo é simplesmente na sua mente, ela jamais vai acontecer. Por quê? A nossa mente mente descaradamente e a gente acaba entrando nesse padrão de comportamento. Tá, mas como que eu posso fazer para melhorar toda vez que eu entro nesse estado de alerta constante? Meu corpo dispara, parecendo que esse perigo real vai acontecer. Simplesmente você vai colocar a sua mão no peito, vai fazer expirações longas e controladas, e isso vai ajudar você a acalmar a sua mente. E quando você inspire e expira prolongadamente, você vai silenciar esses gatilhos de alerta. Você vai desacelerar o seu sistema nervoso e vai fazer com que você, essa trava, essa dobradiça, ela entre em um estado de equilíbrio, fazendo com que você desacelere o seu corpo, tire ele desses pensamentos do estado de alerta de perigo real e você vai ver que tudo é o que é, da forma mais simples que está acontecendo. A comunicação em alerta de que olha o perigo, é só na sua mente. Na real, quando você se depara com a situação, falar, que coisa, não? Eu estava simplesmente assim, agitado com uma coisa tão simples. Foi tão fácil de resolver. É só tirar a mente do controle que você vê que a situação ela já existe. Só você que não se está se deparando com essa situação. Outra coisa que a gente sempre está levando no piloto automático é nosso córtex pré-frontal. Por quê? Ele é responsável por planejamentos e decisões. Quando ele está organizado, você consegue decidir com mais clareza caminhos, estratégias para resolver uma situação. Quando ele está funcionando bem, o corpo está regulado e você sente que a sua vida está em harmonia. Você acorda, você tem estratégia para tudo, você consegue organizar o seu dia. Você tem uma rotina que você consegue dar conta e às vezes num tempo tão rápido que você fala, eu ainda tenho uma janela para fazer mais coisas. Ao contrário, quando isso não acontece, você fica sem estratégia de caminhos, você não sabe organizar a sua própria vida, é aquela bagunça. Por quê?
você está perdido nas suas próprias decisões, não tem essa organização, não tem esse gerenciamento das minhas próprias emoções. Então, quando você está com esse córtex pré-frontal totalmente desorganizado, a tua rotina, a tua vida segue o mesmo padrão, porque está no piloto automático. Tem algum cavalo nessa charrete que nos seus comandos que está desobediente. E como que eu faço para trazer isso para a situação real? Uma das situações bem simples é você começar a caminhar devagar, se colocar numa posição de empoderamento, olhar para a vida de cabeça erguida. Porque se você começa a andar olhando para o chão, o que você vai buscar de resposta no chão? Cada vez que você dobra o seu corpo, a sensação que a gravidade vai te jogar muito mais para baixo. Então, caminhe devagar, de cabeça erguida, mire um ponto no horizonte e olhe para aquela situação. Comece também, se possível, balance o seu corpo. Pegue três coisas que está próximo de você. Se você estiver na rua em algum lugar, comece a nomear aquelas coisas. Comece a ler alguma coisa que está ali fora. O que é aquilo que queria dizer mesmo? Qual o sentido daquela informação? Então você vai trazer essa reorganização da sua mente, vai gerenciar essas informações e você vai começar a ver, ouvir e sentir essas coisas como um religamento de novo da sua gestão das suas emoções. E você vai se reorganizando internamente, você consegue se reorganizar fora também. É simples assim. Às vezes o reflexo do que está fora já é reflexo do que está dentro. Talvez ter o pequeno hábito de, quando levantar pela manhã, arrumar a sua cama, deixar as coisas organizadas. Tem roupas largadas em cima, num criado, em cima das coisas, em cima de uma cadeira dentro do seu quarto. Tem sapatos, sei lá, tudo fora do. Dá uma organizada. Quando o nosso cérebro olha para o ambiente organizado, ele olha também para dentro e fala: opa, eu preciso organizar também essa parte internamente. Por que isso acontece? Porque da forma que a gente começa a ver o mundo fora, é também aqui dentro a forma que a gente vê tudo isso. Outra coisa que a gente pode trazer e tirar desse piloto automático da nossa vida, do nosso cotidiano, é trabalhar bem o nosso nervo vago. O nervo vago é como se fosse um fio, né? Uma conexão. É responsável pela regulação dessas conexões. E esse fio, ele conecta o nosso corpo com a nossa mente, avisando quando é seguro relaxar. Quando está forte, a respiração flui, o coração desacelera e a mente se acalma. Então, eu falo que é um eixo de equilíbrio onde a energia ela consegue fluir com muito mais facilidade, sem bloqueio. Então, é por isso que você se sente bem quando ele está forte. Tudo flui, porque a nossa respiração é a forma que nós oxigenamos todo o nosso corpo, né? E além disso, é indispensável que você tenha o hábito de tomar água. Não sabe a quantidade de água que você toma? Tem uma regra simples. Pega o teu peso e multiplica por 0,3. Aí você vai ter mais ou menos a ideia de quanto de água você precisa tomar por dia. Ali 1,5 litro, vai depender do cálculo que você vai fazer. Quando você Quando esse nervo vago ele está menos enfraquecido, o que vai acontecer? O corpo ele vai permanecer em estado de alerta, mesmo sem perigo real. Olha só que interessante. Então quer dizer, quando o fluxo desse canal ele está desregulado, ele não está forte, o meu corpo automaticamente dá esse sinal de alerta, falando: ó, olha para cá, olha para essa situação, o que anda acontecendo que você não está dando atenção para o seu próprio corpo. Porque o nosso corpo ele é uma somatização de tudo que você vem carregando
e não consegue externar, não consegue falar. Então, quando você guarda essa somatização, ele vai explodir em alguma parte, em alguma área da nossa vida. Pode prestar atenção. E como que eu faço para fortalecer esse nervo vago? Você pode fazer expirações longas, cânticos, gargarejos, ou até durante o banho, fazer aquela massagem com água fria no seu rosto. Você vai trazer esse estado de alerta do momento presente. Você vai trazer essa conexão, essa regulação das suas emoções. Isso, coisa simples, que quando você vai colocando no seu dia a dia, você vai testando e vai vendo que as coisas simples ainda dão resultado, que as coisas simples ainda elas têm significância na nossa própria vida. Outra coisa que nós devemos regular no nosso dia a dia, eu estou com a minha lista aqui, é o nosso cortisol, que é o responsável pela resposta ao estresse. O cortisol ele entra em uma ação de ameaça quando a nossa sensibilidade, o nosso olhar para o mundo, ele sai um pouco fora da nossa zona de controle. Então, a entrega dessa energia rápida para reagir, mas ele fica alto todo o tempo, aí o corpo sofre. Por quê? Eu não consigo desacelerar, eu não consigo deixar as coisas fluir. Eu quero esse excesso de controle. Então, quais são as consequências? Quando isso desregula, quando o nosso cortisol desregula, você não dorme bem, você acorda várias vezes, seu sono é leve, sua digestão é ruim, você anda se irritando com muita facilidade constantemente. Esses são sinais clássicos que o nosso cortisol ele está desregulado. Como que eu posso aqui melhorar o meu cortisol? Aqui um exemplo bem prático que eu posso deixar para você é expirar devagar, tomar sol pela manhã. Eu te convido a colocar em prática, sempre que possível, olhar para o sol, mas olhar-se mesmo de olhos abertos. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue olhar abertamente para o sol, você pode fazer, é, talvez olhar para o sol por trás das folhas da árvore, mas faça com que aquele brilho de sol adentre a pupila dos seus olhos. Isso vai melhorar drasticamente a tua qualidade do teu sono, vai ativar também a tua pineal, o terceiro olho, vai trazer muitas melhorias para a sua vida, porque hoje em dia nós vivemos em um sistema que a gente vive tão isolado, em ambientes fechados, que nós não temos mais esse hábito de olhar para o sol. E isso você vai testar. Se você tem problema de ansiedade e depressão, faz essa prática. Eu te convido assim, no mínimo uns 15 dias. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como essa ansiedade, essa depressão, ela vai naturalmente tomando outros rumos. Porque você entra em conexão direto com essa luz, você vai ver que coisas simples vão trazer muitas melhorias para a sua vida. Outro Outra coisa que nós devemos também melhorar, né, com essa trazer para essa gestão das nossas emoções e não deixar que a coisa fique nesse piloto automático, é o nosso hipocampo, que é o responsável pelas nossas memórias emocionais. Quando você lida bem com esse hipocampo, porque assim que ele é responsável pelas nossas memórias emocionais, ele também é o arquivista desses registros emocionais. Às vezes você não se lembra do fato em si, mas você se lembra da emoção que ficou registrada naquele fato. É ou não é?
Eu tenho na minha parede aquele quadro ali que chama-se. É, uma arte do Alexander Demidov, telha de arame, acho que sim. E são duas crianças, né, dois adultos com duas crianças internamente querendo conversar. Ali aconteceu um fato, tá? Mas internamente, o que está registrado, que você lembra com muita clareza, é a emoção que foi gravada ali. Por quê? É o hipocampo que traz essa informação, que tem o registro guardado nesse arquivo, e sempre que uma coisa é acionada, automaticamente ele dispara e você entra nesse estado de alerta. Esse hipocampo, ele guarda o que aconteceu com aquilo que foi sentido. Por isso que eu falo, às vezes você não lembra em detalhes do fato em si, mas você lembra da emoção e das vozes e daquilo que aconteceu. O cheiro, o lugar, os tons de vozes, e isso faz com que vire alarmes antigos na nossa mente. Aconteceu qualquer cena, automaticamente o nosso cérebro vai naquele arquivo, puxa aquela cena. Então é por isso que muitas vezes você está entrando nesse padrão automático. Como sair desse padrão automático? É justamente o que nós vamos falar. Você, para criar memórias novas nesses cenários antigos, você tem que levar um pouco leveza de humor, levar cor, levar novas experiências, coisas que te tragam segurança. A gente fala muito que uma cena, quando eu relembro ela, eu tenho como fazer uma transmutação. Lembrar que aquilo ali é passado, eu não tenho como mudar, mas eu como reviver uma nova experiência. Isso não quer dizer que aquilo vai se apagar da sua memória, mas você vai reescrever uma nova história em cima daquele cenário, e isso vai te fazer com que você regule esse hipocampo, trazendo uma nova memória, reescrevendo uma nova história nesse arquivo que estava guardado. E isso você pode fazer da forma que eu falei aqui, levando humor, levando leveza, reconhecendo, aceitando que aquilo aconteceu e que você não pode mudar lá, mas você pode mudar hoje aqui. Outra coisa que temos que começar também a tirar esse piloto automático, não deixar que a nossa mente seja governada por ele, é a noradrenalina. O que é essa noradrenalina? Ela atua na comunicação entre as células nervosas. Então, é essencial em emergência, mas pode ser exaustivo quando tudo aparece urgente. Ou seja, aonde tem o excesso, existe uma escassez. E tudo precisa funcionar em equilíbrio. Eu gosto muito desse brinquedinho aqui, que ele passa. Imagina que cada uma dessas cores aqui é uma emoção. Vamos supor o amarelinho é a raiva, o verde é a tristeza, vamos supor que o preto é a angústia. Então, não é uma emoção só que está agindo no nosso corpo, são várias emoções. Então, quando isso entra em conexão uma com as outras, lembra como que é para nós lidar com tudo isso aqui. Imagina se seu hipocampo está recebendo informações lá desse registro de memórias lá do passado. Imagina se seu nervo vago ele está desregulado, não está fazendo as conexões direitas. Imagina que teu cortisol está desregulado, então você entra em nível de estresse. Então vira o quê? O emaranhado de informações que é você que tem que fazer a gestão de tudo isso. Quando eu olho para isso com muito mais clareza, eu vejo que eu, no final, eu sou responsável por tudo que está acontecendo comigo. Da mesma forma que eu sou responsável,
eu posso fazer essas mudanças que eu preciso. Então, essa noradrenalina, quando ela entra em excesso, ela vai causar tremores, suor, respiração curta. É aquela sensação de que o mundo parece ficar estreito ao meu redor. A sensação que eu vou ficar sufocado com toda aquela situação. E, na verdade, são excessos. Aonde existe o excesso, existe a escassez. E nesse momento que você estiver assim, você pode pegar uma toalha e começar a torcer essa toalha. Vai torcendo, torcendo, torcendo. Você também pode bater os seus calcanhares no chão, tá? Várias vezes, bate, 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 porque você vai trazer o que é isso? Vai chacoalhando os seus braços, as suas pernas, e isso vai trazendo você para aquela conexão, trazendo a comunicação entre as células do seu corpo, trazendo você em contato com a realidade. Quando você faz isso, você também vai fazer com que o teu corpo entre em equilíbrio, a tua respiração também entre em equilíbrio. E você estando em equilíbrio, tudo entra em harmonia. Outro caso que a gente também tem que trazer para a nossa realidade e tirar ele também um pouco desse piloto automático são os glândulos da base, ou seja, os hábitos automáticos. Esse hábito automático, que esse é o piloto automático, ele muitas vezes ele anda repetindo padrões de comportamento justamente para nos poupar de gastar energia. A maioria das coisas que você repete é para poupar energia e se não desgastar. Porque se existe uma coisa que o nosso cérebro, ele é muito sábio, ele vai fazer de tudo para que você não se estresse, para que você não gaste energia desnecessária. Pensar, fazer mudanças, gasta energia, gasta esforço. Você tomar uma decisão não é simples. Você vai ter que arcar com as consequências. E às vezes, quando você entra nesse piloto automático de repetir padrão, você repetindo esse padrão de comportamento, de sentimento, e ele faz com que você sempre fale a mesma coisa. Ah, eu não vou mudar. Eu sempre fui assim. É a síndrome da Gabriela. É a síndrome do Peter Pan. Aquele homem que vai ser o eterno garoto. Porque ele tem medo de assumir a responsabilidade como uma pessoa adulta. Então, repetir aquele padrão naqueles gânglios de comportamento, repetir aqueles padrões para ele é essencial. Por quê? Ele vai se manter firme naqueles comportamentos. E aí, como que eu posso mudar esses padrões para sair desse estado? E aqui eu vou ler para vocês, que é um pouquinho mais longo. É assim: quer manter o hábito? Mantenha o gatilho, mas mude a resposta. Por exemplo, lembra que eu falei lá atrás de abrir o e-mail e você já ficar estressado, você vai fazer o seguinte: você mantém o padrão, mas você muda a forma de resposta que você vai dar para aquele e-mail. Como assim? Não entendi. Você vai olhar para aquele e-mail, você sabe que vai olhar, vai abrir aquele e-mail, mas você não precisa criar esse medo, essa ansiedade de que eu acho que ali já vem bronca. Não, mude a resposta. O padrão pode ser o mesmo, mas quando eu mudo a resposta, tudo muda. Às vezes você se incomoda com alguma coisa que a pessoa está falando, a opinião do outro sobre a sua vida é só a opinião do outro sobre a sua vida. Ela não define quem você é. O hábito pode ser o mesmo. Então, quando a pessoa perceber que você já não se incomoda com o que ela fala a seu respeito, aquilo já não existe mais. Já não existe mais força. Então, você começa a lidar, você mostra como transformar esse gatilho, essa informação, esse estresse automático, mudando o padrão de resposta que você vai dar para ele. Quando você muda esse comportamento, você muda tudo. Quando eu mudo dentro, eu mudo fora.
E assim você vai perceber que a nossa vida, ela vai ganhando detalhes, ela vai ganhando fortalecimento. E às vezes as pessoas, elas entram nesse piloto automático simplesmente porque elas não conseguem se posicionar. Eu vou te dar três coisas, três formas de você dar respostas, assim, de forma de posicionamento seguro, sem ser uma pessoa desagradável. Primeira delas, quando você se sente desconfortável e não sai, não queira dar a resposta automática, e aquilo você sentir que machucou de alguma forma, seja verdadeira. Diga assim, ó, não me sinto confortável com isso aqui. A pessoa ela vai perceber que aquilo te desagradou. E isso vai fazer com que você coloque limites sem ser agressiva, sem ser agressivo. É um posicionamento saudável. Outra coisa, quando você também tiver em uma conversa e o tom de voz às vezes fugir do padrão, você simplesmente pode interromper essa conversa. Como assim? Prefiro não continuar a conversa nesse tom. Então, ali você, com a forma clássica, você sai do padrão de comportamento do piloto automático e assume esse controle da sua própria vida. Outra coisa, tomou uma decisão, não volte atrás para querer agradar os outros. Quem desagrada, quem quer muito agradar, desagradado será em alguma fase da vida. Finalize. Essa é a minha decisão final. Tudo bem? Caso a pessoa não queira aceitar, é o direito dela, mas é o seu dever falar até onde você pode ir. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta, fala qual foi das decisões que você tomou aqui, qual foi a situação de estresse, de comportamento que você estava vivendo e você modificou. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Cada vez mais eu vou trazer conteúdos de evolução, para que você tenha caminhos, clareza e possibilidade de fazer novas escolhas.